Olá a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre possam nos envolver a todos. Eu desejo muito que esse nosso encontro possa ser produtivo para todos nós. Hoje nós vamos estar refletindo a respeito de um tema que é: sou vítima ou autor da minha vida? O meu nome é Rodrigo Ferretti e eu sou psicólogo, palestrante. Nós vamos conversar a respeito deste tema à luz da doutrina espírita e à luz da psicologia. Quero agradecer muito a Lucimar pelo convite e pela possibilidade de estarmos conversando sobre esse tema, que é um tema importante, que faz parte do tema de reforma íntima, do tema de renovação interior. Certa vez uma pessoa amiga, ela veio me dizer que essa história de vítima, isso daí não existe. Que já tem muito tempo que já se sabe que é tudo uma questão de dor, e a dor é de cada um, e cada um é que sabe da própria dor. Porque para cada pessoa existe uma justificativa para a própria dor. Então, se nós formos entender desse jeito, será que não existe realmente vitimismo? Será que cada um tem a sua justificativa para a dor? Mas a gente vai pensar o seguinte: justificativa é um mecanismo que a pessoa se utiliza para poder racionalizar algo que ela está fazendo de errado. Pensa nisso. Somente se justifica quem fez algo de errado. Quem fez certo não tem que justificar nada, está feito. Então, se a pessoa tem que justificar, ela está encobrindo algo que está dentro de si, que no fundo ela sabe que não está certo, porque as leis divinas estão na nossa consciência. Eu quero lembrar, tem uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Quando Jesus, falando para os discípulos disseram assim para Jesus: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem que dá conta de escutar sobre isso, falar sobre isso? E tem uma advertência importante. Vítima é diferente de quem errou, de quem caiu. Quem caiu, se levanta. Caiu quem estava de pé, quem estava tentando andar, tentando caminhar. Erra quem está tentando acertar. Errou, então, quem estava tentando. Busca fazer melhor quem está tentando acertar. Pode aprender com a própria experiência. Então, essa pessoa é muito digna de ajuda. Todos são dignos de ajuda. Mas existe uma postura diferente de quem está na posição de vítima e quem se equivocou, quem errou. O papel de vítima, ele tem a ver com uma insistência, ele tem a ver com uma fixação, uma repetição, em se manter nessa mesma posição, que é a posição que passa a ser a identidade daquela pessoa e que não é nada de saudável, não é bom. Quem é vítima é quem está sofrendo uma ação. Vítima é papel passivo. Vítima é aquele papel de quem não tem o que fazer, de quem sofre a ação, de quem não pode escolher. Então, vítima é inocente. Só que a gente vai lembrar o seguinte: inocência é um papel infantil. Então, vítima está se colocando num papel infantil. Vamos pensar sobre isso. E ainda tem mais. Se nós pensarmos, a vítima, ela está num polo do pêndulo. Então, é um polo da menos-valia, da autoestima baixa. Então, a gente vai lembrar que no outro polo vai existir o quê? Arrogância, orgulho. Mas aqui nesse polo da vítima também existe o orgulho também aparece, que é o orgulho da dor maior, que é o orgulho de ter a doença pior, é o orgulho de quem teve uma história de vida pior do que todo mundo. Então, o papel da vítima,
A vítima é alguém que está numa disputa, mas a disputa pelo último lugar. Então, existe uma certa arrogância em querer estar em último, o que não é nada saudável. Então, quem está no papel de vítima é quem não tem o que fazer. Então, quem não tem o que fazer, não tem como mudar, não se transforma. Vítima é aquela pessoa que está despertando no outro um sentimento de dó, um sentimento de pena, um sentimento de coitadismo. E essa posição não é saudável. Quem é mais antiguinho vai se lembrar desse desenho da Hanna-Barbera, que é o desenho do Lip Hard, do leão e da hiena. E a hiena era a Hard, e era alguém que tudo dava errado. E ela tinha uma fala que era: ó dia, ó vida, ó azar. Posição de vitimismo. Então, olha só, quem se coloca numa posição de vítima, todo mundo que conhece, quando pensar nessa pessoa, vai pensar nela como essa posição de vítima, de coitada. E essas emanações psíquicas de quem pensar na pessoa irão pesar mais ainda no psiquismo dessa pessoa. Podem gerar mais distonias, adoecimentos. E a gente vai lembrar o seguinte: cada pessoa tem o seu campo gravitacional. Cada pessoa atrai para si de conformidade também com aquilo que emana. Então, cada pessoa vai encontrar na vida e vai enxergar de acordo com os próprios condicionamentos que criou. Então, vítima é uma pessoa que já está na largada derrotada. Não é saudável, não é bom esse papel. Vítima também tem outra coisa. Vítima é egoísta, porque a vítima somente pensa em si. Ela não tem empatia com a outra pessoa. Ela é incapaz de ajudar alguém porque ela não dá conta nem de cuidar de si. Então, e ainda mais, ela se desajuda. Então, vítima é aquela pessoa que quando está conversando com alguém, a pessoa diz: nossa, mas eu estou me sentindo tão mal hoje. Aí a vítima: não, mas eu estou muito pior. Sempre é assim. O dela é pior. Ela não dá conta de escutar, não dá conta de cuidar, não dá conta de oferecer. E a gente vai lembrar o seguinte: os espíritos nos dizem que todos nós reencarnamos com o objetivo de progredir e nos melhorar. Então não existe ninguém que vem com o objetivo de estar estacionado. Ninguém vem com o objetivo de estar em último lugar. O papel de vítima é a pessoa que é vítima, ela se coloca numa posição masoquista, porque ela gosta de sofrer. Ela tem prazer em sofrer, ela busca o sofrimento, ela fica lembrando, falando, repetindo da própria dor. E a gente vai lembrar também o seguinte: assim como quando a gente estuda sobre o autismo, existem vários espectros do autismo, no vitimismo também existem espectros de vitimismo. Então existem graus diferentes. E olha, infelizmente, quase todas as pessoas apresentam algum aspecto de vitimismo. Então existem pessoas que, para não se responsabilizarem, se colocam na posição de vítima. Então a pessoa chega atrasada no trabalho e ela então vem com a justificativa, né? Mais uma vez a justificativa. Ah, não, o trânsito estava muito ruim. Foi um tiozinho que estava na minha frente que ficou travando o trânsito. Então a pessoa ela não assume a responsabilidade. Foi porque ela saiu tarde de casa, ela acordou tarde. Então ela mente e justifica e não assume a responsabilidade. Se coloca também no papel de vítima. Então isso é uma coisa muito comum de acontecer. Quem faz papel de vítima, quem assume esse papel de vítima, é alguém que muitas pessoas, do ponto de vista espiritual, vão pensar assim: é alguém obsidiado. Pois provavelmente é alguém que retira o emprego do obsessor. Porque a própria pessoa se auto-obsidia. É alguém que, quando o obsessor chega para fazer o serviço, a pessoa já está fazendo. Então, já está fazendo o trabalho do obsessor. A pessoa carrega um inimigo íntimo, né? Que são esses gatilhos
que colocam a própria pessoa para baixo, numa viciação mental de enxergar o pior, de buscar o pior, de reviver o pior, de aceitar estar na pior. E o sofrimento, então, tem o seu papel. O sofrimento ele é importante no nosso estágio evolutivo. Qual que é o papel do sofrimento para nós que estamos aqui na Terra? O papel do sofrimento é de despertar a criatura, fazer com que ela saia da inércia, da acomodação, da imobilização. Então, o sofrimento ele tem um papel de estimular ao crescimento, mas o sofrimento que ele é saudável, que faz a pessoa progredir, é o sofrimento que chega de fora. O vitimista, a pessoa que está no papel de vítima, muitas vezes ela própria cria o próprio sofrimento. Ou é aquela pessoa que está com um espinho pregado nela, ela não retira o espinho, ela prefere ficar se lamentando do espinho, porque ainda não está doendo o suficiente. Está sofrendo pouco. Quando sofrer mais, pode ser que ela se mobilize para sair disso. E aí, Emmanuel tem um livro que se chama Falando a Terra. É um livro que foi trazido através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E ele diz o seguinte, é que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. E depois, Emmanuel ainda complementa dizendo que milhões ainda dormem, mas milhares já estão aptos a ouvir e a mudar, a se transformar. Então, vamos pensar o seguinte, quem é vítima geralmente está inserido numa família, geralmente num contexto adoecido. Geralmente nós vamos encontrar um triângulo de adoecimento, porque geralmente onde há uma vítima, existe um algoz. Todo mundo que se coloca como vítima vai encontrar alguém para poder falar assim, nossa, fulano de tal é o meu agressor. Pode ser no trabalho, aí é o chefe, ou é o colega, pode ser em casa, aí vai ser o cônjuge. E geralmente tem um defensor que vai triangular com essa pessoa, porque já que a vítima é incapaz, já que existe um agressor, vai existir também alguém que vai assumir, bancar o papel de protetor, de defensor, triangulando aí um triângulo doentio de relações que se mantém. Então é importante observar isso para que ninguém fique repetindo isso daí. São papéis que são assumidos polarizados. Há alguns anos eu trabalhei numa casa espírita com atendimento fraterno. E trabalhei durante 2 anos lá. Era uma casa espírita em Contagem. E o atendimento, o público-alvo, eram pessoas da comunidade de Contagem e da comunidade de Betim. Então eram pessoas assim, em situação social bem precária. E logo nos primeiros atendimentos deu para perceber o quanto aquelas pessoas sofriam, o quanto elas realmente estavam numa condição difícil, precária. Então, todo mundo que estava lá recebia a cesta básica. Mas não recebia só lá não, na casa espírita. Recebia também na igreja evangélica. E mais do que isso, todos ali, sem exceção, recebiam também Bolsa Família. Mas depois de um tempo de atendimento, ficava claro que existia uma posição em todo aquele grupo, em toda aquela coletividade, né, naqueles 2 grupos, de Contagem e de Betim, daquelas 2 comunidades ali. Foi implantada uma certa mentalidade de dependência naquelas pessoas. E todas elas, pessoas fisicamente saudáveis, mas que realizavam muito pouco. Não trabalhavam, não mudavam a própria vida. E todas carregavam um sentimento de nossa, não, Deus ajuda muito. Uma postura de coitadas, né? Uma postura assim, de despertar um sentimento por parte das pessoas. Mas elas não faziam a própria parte para poder mudar. E todo o trabalho que a gente buscava fazer era de mobilizar aquelas pessoas para saírem daquilo. Mas aí sempre tinha desculpa. Ah, mas eu
não tem um documento, então por que você não pode providenciar? Ah, mas é porque fica em tal lugar, eu tenho dificuldade de ir até lá. Ah, mas... Então cada um, ao seu tempo, vinha com desculpas. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. A pessoa não está trabalhando e ela não tem tempo. Ah, mas é porque eu tenho que... E aí sempre se colocavam numa postura, porque foi implantada nessas pessoas uma mentalidade de vítimas, de quem não tinha o que fazer e tinha que ficar sempre recebendo, estacionadas, acomodadas. Uma postura muito difícil, muito dura, né, essa postura. Então, se existe a postura de vítima, que é uma postura doente, existe uma outra postura diferente, que é a postura de autor. A postura de autor é a postura de quem cria, é a postura de quem realiza, é uma postura ativa, é uma postura de autonomia, uma postura de quem é independente, de quem define, escolhe e faz o próprio destino. E aí então vai ter gente que vai falar assim, mas será que todo mundo pode isso? A pergunta é, será que tem tanta gente que realmente não pode isso? Mas vamos lembrar lá na história, uma das figuras que inclusive é um dos precursores do espiritismo. É um dos precursores da psicologia também, Sócrates. E Sócrates estava pregando contra os 72 tiranos de Atenas. E ele foi preso, e ele foi julgado num julgamento injusto, e ele foi condenado à morte. E quando ele estava na prisão, aguardando a sua execução, a sua esposa, Xantipa, foi visitá-lo. E ela disse, mas Sócrates, o julgamento foi injusto. Eles estão te acusando de uma coisa injusta. E Sócrates, muito tranquilamente, disse, mas claro, você queria o quê? Que fosse justo? Ou seja, o que ele quis dizer é, claro, ele estava buscando representar a verdade e ele tinha uma atitude condizente com a verdade. Então é lógico que aquela prisão foi injusta, mas a esposa tinha um olhar de, poxa, mas que pena, que dó, você está sendo injustiçado. Mas ele não se colocou na posição de vítima. Pelo contrário, ele com toda a dignidade assumiu sim, mas foi injusto mesmo. Você queria que fosse justo? Ou seja, você queria que eu estivesse errado? Que eu tivesse sido preso justamente? Percebe a diferença? Vamos pensar em outra pessoa, vocês podem buscar, se chama Helen Keller. Helen Keller, você vai encontrar até um filme com a história dela, uma pessoa real. Ela foi a primeira cega, surda e muda na história que conseguiu um título de bacharelado, um título de um curso superior. Ela foi uma criança cega, surda e muda. Ela aprendeu a falar com as mãos, aprendeu a falar com a boca, e cega, e surda e muda, ela se tornou escritora, palestrante e ativista social e viajou por vários países fazendo isso. Você dá conta de pensar isso? Uma pessoa que, desde criança, cega, surda e muda e teve uma vida tão ativa assim? Mas não para por aí, não. Vamos pensar numa outra pessoa. Tem um rapaz, ele é muito conhecido aí nos meios sociais. Se chama Nick Vujicic. É um homem sem braços, sem pernas, mas com uma cabeça fantástica. Palestrante motivacional. Viaja para vários países do mundo fazendo palestras para pessoas normais, entre aspas. Sabe para quê? Para levantar a autoestima, para falar da potência que essas pessoas têm em realizar. Olha só, ele não tem braços e não tem pernas e viaja pelo mundo fazendo palestras. Ele é casado, ele tem filhos, ele estuda, ele trabalha, ele pratica surf e por aí vai. Ele não estagnou a vida dele, ele escolheu ser autor da vida dele. Mas tem mais uma outra pessoa. Aí você pode falar assim, não, mas
Ele não tinha braço, não tinha perna. Imagina então quem não tem braços nem pernas e ainda não consegue falar. Pois é, mas nós temos um cientista que é referência disso, Stephen Hawking. Ele se tornou uma grande referência na física, né? As suas teorias revolucionaram a física. Ele, com uma doença que afeta o sistema nervoso central, ele não consegue se movimentar, não tinha braços, não tinha pernas, porque ele se tornou tetraplégico e perdeu a capacidade de falar. E ainda assim, ele continuou estudando, trabalhando e produzindo, escrevendo e modificando e ajudando a sua contribuição para o crescimento da física no mundo. Aí você vai falar assim, mas são exceções essas pessoas. Então eu vou colocar para você pensar uma coisa. Foi feito um estudo a respeito de pessoas que são muito ricas. Pessoas muito ricas. E 80% das pessoas mais ricas do mundo, elas não vieram de famílias ricas. Elas vieram do nada. Elas criaram a própria riqueza. Elas trabalharam para essa realização. Então, se 80% das pessoas mais ricas do mundo, elas saíram do zero e conseguiram criar isso, então isso daí não é exceção, isso daí é regra. A possibilidade de uma mudança social, uma mudança na condição mental, intelectual, não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a mente, com a mentalidade. Então, se quem não tem braços nem pernas realiza, quem sai do zero consegue mudar de nível, de classe social, quer dizer que nós temos muito para poder crescer e realizar, independentemente da condição de onde a gente esteja. Vamos lembrar de Jesus? Jesus, ele veio de uma cidadezinha chamada Nazaré, né? Ele vinha de Nazaré. E se dizia naquela época, o que pode vir de bom de Nazaré? Pois veio Jesus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz o seguinte, ele fala que o esforço e o merecimento antecedem o benefício. Esforço e merecimento antecedem o benefício. Ou seja, é necessário você se esforçar, ter disciplina, buscar, merecer para você conseguir conquistar a mudança. No ano de 1961, na campanha presidencial nos Estados Unidos, uma pessoa chamada John F. Kennedy, ele teve a seguinte colocação em um discurso, foi o discurso que o elegeu. Ele disse assim, e assim, meus compatriotas americanos, não perguntem o que seu país pode fazer por você. Perguntem-se o que vocês podem fazer por seu país. Percebem a diferença de tratar, de esperar? Se fosse aqui no Brasil, o discurso para a pessoa ser eleita seria assim, de criar dependência do eleitor, de colocar o eleitor numa posição infantil, de quem não pode realizar, de quem depende de quem vai ser eleito, e dizia, olha, vote em mim porque eu vou dar para você o que você precisa. Então tem uma diferença muito grande para a gente pensar sobre isso. Então existem dois papéis. Existe um posicionamento infantil e existe um posicionamento adulto. O adulto é aquele que é capaz de cuidar de si. Ele enfrenta a vida, os desafios da vida, tem autonomia, tem independência, ele realiza, escolhe. Quem está no papel infantil não sabe cuidar de si, não é capaz de enfrentar a vida, está numa posição de dependência, tem limitações, muitas queixas, não consegue escolher. Então, e o Evangelho? O que o Evangelho fala disso? Será que o Evangelho tem alguma coisa falando sobre isso? Sim, tem muito. Em Tiago, capítulo 5, versículo 9, no Novo Testamento, a gente encontra o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Ou seja, quem está queixando na posição
de lamentação, de vítima, já está se condenando, porque existe uma posição aí. E aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 118, escreveu um capítulo que se chama Queixas, para analisar essa passagem. No livro Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 6, André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. Depois ele foi acolhido, ele foi levado para a cidade de Nosso Lar, ele foi hospitalizado. E lá em tratamento, ele recebeu a visita de Clarencio, que foi o ministro, aquele velhinho que o recolheu. E aí, quando Clarencio chegou lá para visitar André Luiz, ele perguntou assim, como vai? Melhorzinho? Aí André Luiz fez aquele olhar de gato de botas e todo começou a se lamuriar, começou a queixar. Papel de vítima, coitadinho, sofreu tanto, muitas coisas. Vocês acham que Clarencio ficou, nossa, mas é mesmo, coitado de você, sofreu tanto? O que Clarencio disse? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e de tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo para as considerações dolorosas no ciclo da personalidade, mais duros serão os laços que te prendem nas lembranças mesquinhas. E por aí vai. Então, Clarencio, extremamente paternal e amoroso, não ficou reforçando o papel de vítima de André Luiz. Vamos lembrar mais no Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. Que fazeis de especial? O que você está fazendo de especial? O que você está fazendo de diferente? Tem mais. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então vocês estão vendo que o Evangelho ele é cheio de passagens que falam de esforço, de mudança, de transformação. Na parábola dos talentos, quando Jesus nos conta aquela parábola onde o Senhor saiu para fazer uma viagem e deixou um talento com um dos trabalhadores, o outro com 2 talentos e o outro com 5. E ele viajou. Quando ele voltou, ele pediu que cada um desse satisfação daquele talento que deixou com eles. E aquele que tinha um talento, ele escondeu aquele talento por medo. Só que o medo não foi desculpas para ele não ter investido, nem ter mudado, nem ter multiplicado aqueles talentos. Isso gerou muita dor e sofrimento para ele. Paulo, quando era Saulo, nas portas de Damasco, quando ele encontra Jesus pela primeira vez, aí Saulo diz o seguinte: Senhor, que queres que eu faça? Postura ativa de quem quer realizar, de quem quer mudar. Paulo em Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, estar nessa posição de desconjuntado é adoecimento. Mas Jesus fala assim, em Mateus capítulo 24, versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, quem está nessa posição morta, de vítima, o que vai acontecer? Mais sofrimento,
mais obsessão, mais prova, mais dificuldades íntimas. Então, o Evangelho ele é repleto de exemplos que nos convidam à mudança, à transformação, à renovação, ao esforço próprio para a conquista de valores que nos colocam numa posição digna. O Evangelho é para dignificar o homem. Posição de vítima não tem nada de digno disso. Então vamos pensar o seguinte, a transição planetária. Nós estamos vivendo a transição planetária. Pensa na transição como se fosse uma tempestade, um tornado que está chegando. Opção 1. Você vai ficar se lamentando, chorando, reclamando por que tudo está assim. Por que o mundo está desse jeito? Que absurdo. Opção 2. Você vai buscar se preparar. Você vai despertar a sua consciência. Você vai buscar abrigo. Você vai buscar ajudar os outros também a encontrarem segurança. Qual das opções você vai se colocar? Opção 1 ou opção 2? Existe também uma outra coisa, que é o arquétipo. Os arquétipos são imagens primordiais que estão armazenadas no inconsciente coletivo. Então, existe o arquétipo do herói e existe o arquétipo sombra, que vai estar no seu outro polo oposto. Então, o arquétipo do herói é aquele arquétipo que simboliza da pessoa perceber um problema no mundo e ele sente um chamado interior para resolver esse problema. O herói é aquele que toma as rédeas da própria vida, que age no mundo movido por um ideal. Ele enfrenta qualquer batalha em prol dos seus ideais. Arquétipo do herói. E o arquétipo da sombra é o vilão do herói. Ele impede o herói e ele quer destruí-lo. Mas você quer saber mais? O sombra é um reflexo negativo da própria personalidade do herói. Está dentro dele. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar o seguinte. Deus é infinito poder, inteligência suprema, e nós somos filhos e herdeiros de Deus. Ou seja, nós devemos assumir esse lugar de filhos e herdeiros de Deus, para que a gente busque o melhor, espere o melhor, expresse o melhor de nós. Então, não tem ninguém abandonado, são as próprias pessoas que se abandonam. Nós temos Jesus como nosso mestre, modelo e guia. O tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido como modelo ideal para ser copiado, seguido. Então Jesus, ele é o Filho do homem. Jesus, ele representa o destino, onde todo esforço que nós fizermos, onde que nós iremos alcançar e chegar. Qual que é a solução, então, para isso? Vitimismo tem solução? Então, se fala muito da questão do frágil, se fala do resiliente e se fala também do antifrágil. Então, o frágil é aquela pessoa que passa pela experiência e fica presa ao dano, ela se danifica. Existe o antifrágil, que é aquela pessoa que tem uma resistência de passar pelo dano e se recompor e voltar ao ponto que ela estava antes do dano. Mas existe o antifrágil, que é aquela pessoa que passa pela experiência difícil e cresce, se torna melhor, se torna mais forte do que antes. Então, o Evangelho, ele nos estimula não a sermos resilientes, mas em sermos antifrágeis, em sermos melhores do que antes. E quem lida com uma pessoa vitimista, você pode estar pensando, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, é o seguinte, você vai reforçar as atitudes saudáveis da pessoa. Toda vez que ela tiver uma palavra que esteja correta, que seja de esforço, que seja de enxergar o que é bom, você vai valorizar. Toda vez que ela tiver uma postura de vítima, sai fora. Não dê ideia, não valoriza. É assim. Então, você não vai ficar acariciando, fazendo cafuné, falando, não, coitada de você, porque você vai reforçar mais essa postura. Se a pessoa veio com posição de vítima, você já conhece a história,
sai fora. A pessoa vem com uma postura otimista, mais saudável, valoriza, fortalece essa postura. Fizeram experimentos com mães de bebês que choravam muito e mães com bebês que quase não choravam. E puseram para filmar esses dois grupos de mães. Sabe o que eles descobriram? Os experimentadores? Que as mães que tinham os bebês que choravam muito, o que elas faziam? Na hora que o bebê chorava, ela dava muita atenção para o bebê. Quando ele ficava quietinho, ela deixava o bebê quieto. Aí o bebê chorava, ela dava atenção. Ele ficava quietinho, ela parava de dar atenção. Ou seja, ela reforçava o comportamento de choro do bebê. Agora, as mães que tinham bebês tranquilos, elas tinham uma atitude que era o oposto. Quando o bebê estava tranquilinho, ela punha no colo, dava atenção. E dava menos atenção quando o bebê estava chorando demais. Então, é lógico que, se o bebê está chorando, ele requer atenção. Mas ele precisa de muito mais atenção quando ele está tranquilo, que é para reforçar mais do que nunca o comportamento de tranquilidade, de equilíbrio. Então, pensa que esse mesmo tipo de reforçamento vale para adulto também. E para a própria pessoa? O que a pessoa pode fazer? Primeira coisa, reconheça sua postura de vítima. Reconheça que você está tendo atitudes de vitimismo. Então, ao invés de você falar assim, mas por que isso acontece comigo? Você vai dizer assim, por que não comigo? Por que não com você? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Pensa o seguinte também, em psicologia se diz o seguinte, o que você sente tem mais a ver com a forma como você conta a sua história. Ou seja, presta atenção como que você tem contado a sua história. Será que você não está só pensando aquilo que deu errado, aquilo que foi de fracasso e está ignorando o que deu certo na sua vida? O mais importante também não é o que a vida fez com você, é o que você fez do que a vida fez com você. Então, se você reconhecer essa postura, busque se ajudar, busque ajuda, busque terapia para você trabalhar essas questões, trabalhe a sua autoestima, faça um tratamento de desobsessão também, porque com certeza você abre brechas, portas escancaradas à influência de entidades que querem o seu mal, que ainda querem te colocar ainda mais para baixo. Mas quem está nessa postura é que é a primeira pessoa a se colocar para baixo. Nenhum obsessor consegue colocar nada de diferente. Ele só escancara e fortalece aqueles traços que já existem dentro da pessoa. Participe de grupos solidários. Faça o bem para que você se sinta merecedor do melhor. Vigie suas atitudes, vigie seus pensamentos. Pare com o vício de reclamação. Aprenda a ter mais gratidão à vida. Usa aquele pote da gratidão. Toda noite, pega um pote, uma caixa, pedaços de papel e escreva as coisas que você teve motivo de gratidão no dia. Para você treinar, observar, as coisas boas que acontecem com você. E todos os dias acontecem coisas boas. Então, lembra o seguinte, a doutrina espírita está repleta de obras maravilhosas que ajudam a fortalecer sua visão de espírito imortal. Deus nos criou para sermos felizes. A postura de lamentação é postura de vício no erro, no equívoco. Então, se ajude, busque ter uma postura mais de autor, busque ajuda, faça tratamento se for preciso, porque essa postura não é saudável. Então, saia da posição de vítima, busque ajuda e se torne autor da sua vida. Você tem condição, você foi criado, você foi criada para isso. A partir do momento que a gente toma consciência, nós nos tornamos corresponsáveis com Deus para criar a nossa história, a nossa vida, a nossa evolução. Então vamos pensar sobre isso. Muita paz para você, fique com Deus e até a próxima vez.